E aí pessoal, beleza? Faz um tempo que eu não venho aqui no canal e eu estou devendo para vocês uma análise do novo Código de Processo Civil e o processo trabalhista, lembra? Então eu vou utilizar como base, vou tentar fazer uma série de vídeos aqui, tá? Eu vou precisar da participação de vocês, porque eu vou escolher alguns temas que eu acho que são mais relevantes, que tem mais chance de cair nas provas de concurso. E aí eu preciso que vocês falem o que vocês estão achando, se tiver alguma dúvida, tiver algum outro tema que vocês queiram saber. E eu vou fazendo vídeos ou vou discutindo com vocês aqui nos comentários, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal para saber quando vai ter vídeo novo e de comentar aqui com as dúvidas de vocês ou outras questões que vocês querem ver abordadas no vídeo e aí nós vamos comentando em cima disso, beleza? Vai ser bem interativo. Eu vou usar como fundamento para iniciar esses vídeos a resolução 203 do TST e a instrução normativa 39 de 2016, desse ano agora. Né? Esse daqui vai ser o norte de toda a jurisprudência dos tribunais, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho, que é o que é mais pedido em prova, principalmente de prova de técnico e analista. O que eles mais pedem é texto de lei e jurisprudência, principalmente do TST. Beleza? Não se esqueçam disso. A doutrina é muito válida para estudar, principalmente para você entender alguns fundamentos, mas na hora da prova mesmo que eles pedem, a grande maioria das questões não é sobre doutrina, é sobre a jurisprudência. E você tem que saber diferenciar isso muito bem, porque a jurisprudência, principalmente do Tribunal Superior, ela é muito restritiva em relação à aplicação do Código de Processo Civil. Ela sempre foi assim. A doutrina você vai olhar, antigamente aceitava o 475J do antigo CPC, eles são muito mais evoluídos do que a jurisprudência dos tribunais. Então você tem que ficar esperto com isso. Essa resolução é o norte para toda a jurisprudência que vai ser feita a partir daqui. Todas as súmulas vão ter por base esse documento. Então é muito interessante, eu vou colocar o link aqui embaixo para que vocês façam o download. E eu recomendo que vocês leiam bastante esse documento, várias e várias vezes, e de preferência com o Código de Processo Civil novo, e para aqueles que já estão estudando há um tempo, que pode bagunçar um pouco o raciocínio, com o novo e o antigo, comparando o que mudou, para você realmente entender que algumas coisas mudaram de formas substanciais, outras não, e você tem que ficar muito atento com isso, beleza? Se você está estudando para magistratura, Ministério Público do Trabalho, até auditor do trabalho, aí é lógico que a doutrina é um pouco mais pesada, porque cai bastante coisa na prova nesse sentido. Mas se você está estudando para técnico e analista, vem na minha que você passa de ano. Esse daqui vai ser o foco das questões. Beleza? É importante notar que essa resolução aqui ela deixou expressa o artigo 769 e o 889 da CLT, que tratam da aplicação subsidiária da Lei Processual Civil, não foram revogados. Ou seja, só se aplicam os artigos da legislação processual civil, que é o novo Código de Processo Civil, naquilo que for compatível com o processo do trabalho e os princípios do processo do trabalho. Ou seja, se for uma coisa que não vai transformar o processo mais célere, se não houver observância do princípio protetor, que é o princípio que protege o polo hipossuficiente, que protege o trabalhador, isso não vai se aplicar. E isso daí quem decide são os ministros do TST na prática. É um entendimento deles que vai ficar na súmula. Então você tem que ficar atento com essas modificações, beleza? Eu vou analisar primeiro, nessa parte do vídeo, o artigo 3º, que fala do que se aplica no processo do trabalho. Tudo que é do novo Código de Processo Civil que se aplica no processo do trabalho. E dentro desse artigo 3º, que eu vou pedir para que vocês leiam comigo, eu vou falar primeiro do inciso 1, que é o artigo 76 do novo Código de Processo Civil, que ele fala do saneamento de incapacidade processual ou de irregularidade de representação. Bom, como é que era antes? Na prática, se o juiz de primeira instância verificasse a incapacidade processual, ou seja, a parte não tem capacidade para estar em juízo, ou se ela tiver uma irregularidade na representação mesmo, que é no caso de uma procuração que está inválida, uma procuração inexistente, a falta do advogado em audiência, que é o mandato tácito, ele poderia julgar o processo extinto sem resolução do mérito. Mas o novo Código de Processo Civil ele não permite isso ao juiz. Ele determina que o juiz suspenda o processo e intime a parte para regularizar. Ela pode regularizar a capacidade processual e a representação processual. Que a representação processual, lembre-se que é o advogado.
tá? É a procuração que a parte assina para o advogado. Se ele não tiver regularizado, aí depois que intimado, se não regularizar, aí o juiz pode julgar extinto sem resolução do mérito. Beleza? E é importante notar que continua válido o mandato tácito, que é aquele caso em que o advogado do reclamante ou da reclamada comparece em audiência junto com a parte. Se ele compareceu em audiência junto com a parte, não precisa mais de procuração. Ele já está representado no processo. A parte está representada no processo pelo advogado. Esse é o entendimento da jurisprudência do TST. E também continua válida o mandato apudiacta, que chama, que é quando o juiz faz constar em ata que a parte está representada por determinado advogado. Isso continua válido. O que é importante saber é que agora o juiz não pode mais julgar extinto o processo sem resolução do mérito direto. Ele tem que suspender o processo e intimar a parte para regularizar esse vício. Beleza? E uma outra coisa importante, algo que mudou muito e que eu vejo muito na prática, é que isso mudou muito o procedimento nos tribunais. Antigamente, como é que acontecia? Principalmente com a falta de representação processual da parte. O processo chegava no tribunal, o juiz verificava, o juiz de segundo grau, né, o desembargador, verificava que havia um erro, um vício na representação, ou mesmo que não havia procuração para aquele advogado que fez o recurso ordinário, ou o agravo de petição. O que ele fazia? Não conheço do recurso. Não entrava no mérito e taca-lhe pau. Hoje ele não pode mais fazer isso também. Ele tem que suspender o processo e intimar a parte para que regularize a representação. Ou seja, esse novo Código de Processo Civil está usando o princípio da instrumentalidade das formas. Isso é importante, que isso costuma cair em prova também, principalmente prova de analista. Agora tem uma prevalência do mérito. Você não pode mais usar o processo como uma justificativa para acabar com a lide. Você tem que entrar no mérito e tentar resolver aquele problema da vida real, que essa é a finalidade do processo. A entrega de um bem, da vida, e a solução de um litígio no mundo real. Então isso é importante, isso é uma coisa positiva desse novo Código de Processo Civil e que está mudando um pouco o procedimento no processo trabalhista também. Beleza? Se não deu para entender alguma coisa, depois comentem aqui que eu tento ajudar e dependendo a gente muda um pouco a abordagem, beleza? Eu estou tentando falar aqui com termos mais simples que dá para fazer nessa dinâmica, gente. Se precisar, eu vou mudar de novo. Vão me dando um feedback aqui embaixo. Um outro tópico importante que eu vou falar também é do artigo 3º, e vou falar um pouco sobre o inciso 7 do artigo 3º dessa resolução, tá, gente? Ele fala sobre o artigo 373, parágrafo 1º e 2º, que trata da distribuição dinâmica do ônus de prova. O que é a distribuição do ônus de prova? O ônus de prova é a responsabilidade da parte de provar. O ônus é a responsabilidade. A prova é você trazer algum elemento que prove que aconteceu o fato que você está dizendo. E o artigo 373 do novo Código de Processo Civil, ele fala que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Era assim no Código Antigo também. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu sou reclamante, eu entro com um processo contra você reclamada, falando que eu trabalhei para você, que era um vínculo de emprego, e estou pedindo algumas verbas. Em tese, o ônus de prova é meu, certo? Aí o inciso 2º fala que incumbe ao réu quanto à existência, o ônus de prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Vou dar um exemplo bem simples. Lembra do caso que eu sou reclamante e você é reclamada? Você na contestação fala assim, não, ele me prestou, realmente, ele me prestou serviços, né? Isso daí é incontroverso. Só que ele não era meu empregado, não tinha vínculo de emprego, ele tinha uma empresa, ele tinha funcionário, ele me prestou um serviço, eu paguei. O que a reclamada está fazendo, no caso? Ela está apresentando um fato modificativo. O meu direito ao vínculo de emprego não existe mais, porque ela apresentou um fato modificativo. Isso daqui é importante, ou seja, nesse caso, o ônus vai para a reclamada, ela tem que provar o que ela está dizendo. Isso é, inclusive, entendimento de súmula, súmula 212, eu acho, do TST. Depois eu vou confirmar aqui embaixo. Agora, o novo Código de Processo Civil, ele adotou o princípio da distribuição dinâmica do ônus de prova, certo? Isso daí já existia no processo antigo, só que era limitado a isso que eu falei aqui, né? O réu pode atrair o ônus de prova dependendo do que ele falar.
certo? Agora, o novo Código de Processo Civil, ele adotou dois princípios que já eram um pouco divulgados pela doutrina e, em tese, alguma jurisprudência já utilizava, que é a vedação da prova diabólica, que a prova diabólica não é uma prova malvada, não é uma prova que vai destruir o mundo, é uma prova de difícil produção ou de quase impossível produção. Entendeu? É algum fato que, pela minha condição pessoal, fica muito difícil de eu provar. E isso que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º está tentando bloquear. Ele está mudando o ônus de prova nesses casos. E uma outra coisa que ele adota também nesses dois parágrafos, que eu quero que vocês deem uma lida, é o princípio da aptidão para a produção da prova. É óbvio que numa relação trabalhista, algumas coisas relacionadas ao contrato de trabalho vão ser muito mais facilmente provadas pela reclamada do que pelo reclamante. Concorda? Então, a própria lei está determinando que o juiz pode determinar que a parte incorpore esse ônus de prova. Isso daqui é muito utilizado, vou dar um exemplo bem rápido para tentar ilustrar isso para vocês, que isso daqui não é uma coisa tão fácil de explicar, principalmente em termos leigos. Vamos dizer a terceirização. Hoje em dia, para que você responsabilize a administração pública em caso de terceirização, aquela administração contratou uma empresa com funcionários para prestar um serviço. Hoje em dia, para que a administração pública seja responsabilizada, você tem que ser demonstrada no processo a culpa na fiscalização do contrato. Agora pensa, de verdade, se um reclamante ele vai conseguir comprovar que a administração pública não fiscalizou uma empresa, a empresa que era empregadora dele? É muito difícil. Na prática, isso é muito difícil, gente. Não tem como. Então, agora, o novo Código de Processo Civil permite ao juiz que, na fase de instrução processual, indique para a administração pública, falar assim, agora o ônus é de vocês. Ele está falando aqui que vocês não fiscalizaram o contrato. Quem que pode provar isso? Vocês. Vocês podem juntar documentos de fiscalização, pode juntar documento de punição, porque a empresa não realizou alguma coisa que estava prevista em contrato. Então isso é muito mais justo, na verdade. Principalmente se você pensar que a parte autora, normalmente, é o reclamante hipossuficiente, empregado, ele não tem acesso a esses documentos. Isso é uma coisa interessante porque antigamente já era feito isso, mas era matéria de mérito. Você olhava a análise processual, olhava as provas e falava assim, não, mas nesse caso aqui quem tinha que provar isso era a reclamada. Só que a reclamada, nesse caso também, ela pega uma decisão surpresa, não é? Ela não teve a oportunidade de realizar a prova, ela não sabia que o ônus era dela, em tese. E agora isso está bem explicadinho nesse novo Código de Processo Civil. Aplica-se primeiro aquela questão de ônus de prova, que já era antiga, né? No caso de fato impeditivo, modificativo, extintivo, o ônus é da reclamada, mas o juiz pode mudar isso de acordo com o fato. Ele pode chegar principalmente no caso de terceirização, que é o exemplo que eu dei, e na instrução processual falar, o ônus de prova nesse caso é da reclamada, vou dar oportunidade para que vocês provem isso. Se não provar, não posso fazer muita coisa. Esses são os principais aspectos, os dois principais aspectos desse artigo 3º. E por isso que eu comecei com eles aqui, beleza? Toda vez que eu falar alguma coisa, eu vou tentar dar um exemplo prático para que fique um pouco mais fácil de entender. Mas eu sei que não é tão fácil, principalmente se você não é da área do direito. E por isso que nós vamos discutir aqui embaixo, comentem e nós vamos tentar melhorar a cada capítulo, beleza? E não se esqueçam de comentar, se inscrever e falar quais vídeos que vocês querem que eu faça, quais temas que vocês querem que eu aborde no novo Código de Processo Civil. Beleza, gente? Abraço, até mais. Tchau!